Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Portas Abertas. Hoje é segunda-feira, 23 de setembro de 2024. Eu sou Sérgio Esteves. E eu sou Natália Costeira. E esses são os destaques do dia do mercado imobiliário. Alta da Selic impacta financiamento imobiliário. Retrofit de prédios comerciais vira tendência no centro de São Paulo como opção residencial. Expansão dos fundos imobiliários atrai novos investidores e impulsiona o mercado. Financiômetro mostra a renda necessária para financiar imóvel nos bairros mais valorizados de Porto Alegre. Alta da Selic impacta financiamento imobiliário. A elevação da Selic, a taxa básica de juros da economia brasileira, para 10,75% ao ano, pode impactar o financiamento imobiliário, especialmente contratos atrelados à taxa básica de juros, apontam analistas. Quem já possui contrato com taxa fixa não será afetado, mas aqueles com taxas variáveis podem ver suas parcelas aumentarem. Em entrevista ao portal E-Investidor, Rafael Bodanese, head de crédito imobiliário da RJ+, explicou que haverá impacto nos contratos com taxas variáveis com indexação à Selic ou ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Segundo o executivo, para quem ainda não contratou financiamento, os juros também serão maiores. Para novos financiamentos, a alta dos juros encarece o crédito, tornando a compra de imóveis menos acessível. Segundo Oswaldo Meirelles, da Eume Banco, o aumento da taxa elevará os custos e tornará a aquisição de imóveis menos acessível. No entanto, os efeitos devem ser sentidos a longo prazo. A alta da Selic também afeta o financiamento imobiliário ao encarecer fontes de funding, como a letra de crédito imobiliário e os certificados de recebíveis imobiliários. Com a poupança menos atrativa, os bancos buscam essas alternativas de crédito que são mais caras. Para quem busca alternativas, Meirelles sugere LCIs, CRIs e fundos de investimentos imobiliários como opções que oferecem maior liquidez e diversificação. No entanto, a compra da casa própria continua sendo o sonho de muitos brasileiros, e nesses casos, a realização pessoal pode superar os cálculos financeiros. Retrofit de prédios comerciais vira tendência no centro de São Paulo como opção residencial. Revitalizar prédios antigos no centro de São Paulo, o chamado retrofit, virou tendência. Incorporadoras como Planta Inc., Metaforma e Somaúma estão mapeando e reformando edifícios comerciais desocupados em bairros centrais, como Vila Buarque, República e Bela Vista, para transformá-los em condomínios residenciais, hotelaria ou short stay. A Planta Inc. já reformou 6 prédios na região central e planeja novas aquisições. Um exemplo é o edifício Renata Sampaio Ferreira, próximo a cartões postais como o Copan e o antigo Hilton Hotel, e que integra um grupo de 6 edificações tombadas em 2012 como patrimônio histórico, cultural e ambiental da cidade. Ele foi totalmente transformado em um complexo de apartamentos com serviços de hotelaria. Com o retrofit, o Renata virou um novo e vibrante complexo cultural, gastronômico e residencial, com apartamentos de 26 a 240 metros quadrados para curta e longa estadia, restaurantes, bar, café e espaços de eventos, além de áreas de lazer. O foco da Planta.inc., que recentemente vendeu 5 empreendimentos para a multinacional canadense Brookfield, está em áreas com forte economia criativa, como a Vila Buarque, que se tornou um polo gastronômico e cultural. A empresa analisa 45 prédios para possíveis retrofits, buscando investidores via fundos imobiliários. Além da Planta Inc., a Metaforma e a Somaúma também estão ativas no movimento, com foco de atuação em bairros como República, Campos Elíseos, Consolação e Bela Vista. Impulsionado por novas formas de crédito e modalidades de empreendimentos, o mercado de retrofit amadurece apesar dos desafios, como altas taxas de juros e concorrência crescente por imóveis no centro. A Ilion Partners, por exemplo, já investiu 400 milhões de reais em 21 restaurações do tipo, nos últimos 10 anos na capital paulista. Bancos como o Santander estão oferecendo linhas de crédito específicas para este tipo de obra, desembolsando mais de 60 milhões de reais nos últimos 3 anos. Sandro Gamba, do Santander, afirma que, abre aspas, o mercado de retrofit ainda é incipiente, mas tem oportunidade de negócios enorme, fecha aspas. A gente volta em 1 minuto com informações sobre a expansão dos fundos imobiliários. Você sabia que a Loft virou a chave? A Loft agora é mais que um portal. É a parceira que acelera o sucesso das imobiliárias. Imagina ter todas as soluções de tecnologia, comerciais e financeiras em um único lugar.
Isso é a Loft Mais Negócio. É como ter uma caixa de ferramentas completa para acelerar ainda mais a sua imobiliária. As soluções da Loft Mais Negócio simplificam e aceleram as jornadas de compra, venda e aluguel de imóveis. Mais de 8 mil imobiliárias, presentes em mais de 800 cidades do Brasil, já confiam nas soluções da Loft Mais Negócio. Quer saber mais? Pare tudo agora e acesse loft.com.br/portas e descubra as soluções que vão transformar a sua imobiliária. Expansão dos fundos imobiliários atrai novos investidores e impulsiona o mercado. Os fundos imobiliários têm atraído cada vez mais investidores no Brasil, graças à combinação de investimento em imóveis com pagamento regular de dividendos e a isenção de imposto de renda. O setor já acumula um patrimônio de 188 bilhões de reais, com um crescimento de 30 bilhões em um ano. Em termos de cotistas, são 2,75 milhões de pessoas físicas, 4 vezes mais do que há 5 anos. O mercado de fundos imobiliários também superou o número de ações listadas na Bolsa, com 468 fundos atualmente. O volume de negociações diárias cresceu de 130 milhões em 2019 para 330 milhões. Para garantir a liquidez, os fundos contam com formadores de mercado, que facilitam a compra e venda de cotas. Com a demanda crescente, novas funcionalidades foram incorporadas aos fundos imobiliários, como empréstimos de cotas. Além disso, há discussões sobre o uso de FIIs como garantia em operações financeiras, ampliando ainda mais as possibilidades para os investidores. Felipe Paiva, diretor de relacionamento com clientes da B3, afirma que a Bolsa, como infraestrutura de mercado, vai criar esse ecossistema. A popularidade dos fundos imobiliários também atraiu investidores institucionais, como fundos de pensão e estrangeiros, que contribuem para o aumento da liquidez e sofisticação do setor. Segundo especialistas, o mercado brasileiro de FIIs está em expansão e deve passar por uma consolidação nos próximos anos, com fundos maiores ganhando destaque. Rodrigo Abud, do Patria Investments, destaca que o mercado de fundos imobiliários nos Estados Unidos é muito maior, com 1 trilhão e 300 milhões de dólares em ativos, mas possui menos fundos. A estratégia de consolidação no Brasil, exemplificada pela aquisição de gestoras como a VBI pelo Patria, visa fortalecer ainda mais o setor. O crescimento dos fundos imobiliários é sustentado pela diversificação de produtos, que vão desde fundos de tijolos, focados em empreendimentos físicos, até fundos de certificados de recebíveis imobiliários, que oferecem alternativas de renda fixa. As informações são do jornal Valor Econômico. Financiômetro mostra a renda necessária para financiar imóvel nos bairros mais valorizados de Porto Alegre. Para financiar um imóvel nos 3 bairros mais valorizados de Porto Alegre, é necessário ter uma renda média mensal superior a R$40 mil, segundo uma simulação feita pelo Financiômetro, ferramenta da startup Loft. A simulação considera a compra com entrada mínima de 20% do valor do imóvel e parcelamento em 420 meses. A primeira parcela, para imóveis com valor médio de 1,3 milhão, seria de R$ 11.500. No bairro Petrópolis, o mais movimentado em termos de transações imobiliárias na capital gaúcha, o valor médio dos imóveis é de R$ 750 mil. Para financiar um imóvel nessa região, a renda mensal necessária é de R$ 23 mil, com uma prestação inicial de R$ 6.400. Ao jornal O Sul, Fábio Takahashi, gerente de dados da Loft, explica que, abre aspas, o financiômetro mostra as condições gerais para o financiamento nos bairros. Claro que há variação importante de preço dos imóveis dentro de cada região, mas a ferramenta traz uma ideia geral da situação para o comprador. Fecha aspas. A análise da Loft utilizou dados do ITBI, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis, considerando os imóveis transacionados entre janeiro e julho de 2024. A ferramenta contabilizou apenas bairros com pelo menos 30 imóveis negociados no período. Nos bairros de menor valor, como Restinga, a renda necessária é bem inferior, R$ 3.600, com parcela inicial de financiamento de R$ 1.012. Esse foi o Portas Abertas, seu resumo do que é notícia sobre o mercado imobiliário. Segue a gente no aplicativo do Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida. Aproveita e se inscreve também na nossa newsletter e no nosso grupo no WhatsApp pelo loft.com.br/portasabertas. O link está disponível na descrição deste episódio. A edição de hoje tem roteiro de Marcela Guimarães, edição de Natália Costeira e produção da Pinball Content. Boa semana!
Até amanhã.